Por quê? Porque se a gente entrar nas correntes do amor, nas correntes da caridade, a caridade nada mais é que o amor em ação, fazer o bem, a gente só vai receber o bem. É dando que se recebe. E isso é uma dinâmica da lei. Eu não vou fazer o bem para receber o bem, não é isso. Isso já está na dinâmica da lei de Deus. Se você faz o bem, você vai receber por acréscimo. Entendeu? Porque a espiritualidade sabe o que vai no teu coração, o que vai no teu pensamento. Ele sabe. Então, Deus não nos deu a vida por mero diletantismo, para a gente brilhar, nada disso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Vós sois deuses. Foram feitos à imagem e semelhança do meu Pai, do nosso Pai. Deus não é matéria, Deus é suprema inteligência, onisciente, onipresente, não é? Imaterial. Nós também somos imortais. Então, ele está falando aqui na imagem do Espírito, certo? Mais cedo ou mais tarde, quando puros e perfeitos, cada um de nós, mas para isso a gente tem que vencer o quê? O bom espírito, ele tem que fazer o quê? Vencer a si mesmo, os seus maus pendores. E temos que batalhar muito para poder o quê? Coibir o quê? O orgulho e o egoísmo, que segundo a doutrina espírita são os entraves para a nossa elevação espiritual, né? Então, quando chegar nesse topzinho aí, com espíritos puros e perfeitos, dentro de milhões de anos, mas pode ser milhares, vai depender da nossa busca, das nossas escolhas. Também teremos missões gloriosas. Por que não? A cumprir. Por que não? Formar um planeta, como Jesus formou. É por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela não bota Jesus longe da gente. Ela bota Jesus no nosso meio. Porque Jesus, vocês pensam o quê? Que ele deu um salto quântico? Não. Diz a espiritualidade que a constelação que Jesus nasceu, a estrela que ele nasceu, já não existe há trilhões de anos. Jesus é um espírito muito antigo. E ele conquistou tudo isso porque ele respeitou a Constituição divina. Ele preferiu a porta estreita. Então ele foi cumprindo por etapas, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, até chegar na condição que ele chegou. Certo? Tudo acabou. Então, mais cedo ou mais tarde, quando puros e perfeitos, por que não poderemos cumprir também grandes missões? Não é isso? Ele diz, pode passar, Claudinho. Por isso, todos os mecanismos evolutivos que estamos submetidos, começa ali, ó, a reencarnação, que nós precisamos estar aqui, encarnado, porque nós sabemos que é aqui que nós vamos o quê? Aparar nossas arestas, não é? Resgatar débitos, né? E nos tornar pessoas melhores, né? A infância, diz a espiritualidade que em planetas felizes como Júpiter, por exemplo, não precisa da infância, porque eles já são espíritos muito mais evoluídos. Mas nós aqui precisamos da infância. Por quê? Porque a infância dá a nós pais a oportunidade de observar a tendência dos nossos filhos. Observar se um é mais doador, se o outro mais meigo, se o outro mais egoísta. Aí é como um barro que a gente vai, uma argila que a gente vai aperfeiçoando pelas tendências, certo? Tem que correr, 9 e 10. Então, outra coisa, o lar é o grande laboratório, que a gente não pode fugir, né? A diversidade, pode ser várias. A diversidade no aspecto social, econômico, podemos ter a diversidade também, às vezes até amigos, que a gente aposta uma verdadeira amizade, lá adiante dá uma pernada na gente, é uma diversidade, não é? Outra coisa, a escola, que vai ser o quê? Que vai nos dar instrução, que é diferente da educação. A educação, ela nos é dada no lar, pelos nossos pais.
é o religare, é o respeito aos mais velhos, né? É o código de ética, da boa moral. Isso compete à família, ao primeiro grupo, que a gente chama de microsistema, mas é o mais importante, porque se a gente souber lidar bem, nossos filhos poderão se tornar um bom cidadão do mundo, certo? Agora, a instrução são os bancos escolares, até chegar aí, sei lá, um PhD da vida, tá certo? Então, tem que ter as duas coisas, para dar o equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá, certo? Depois vem a doença. Ora, se a gente já tem esse conhecimento desse Consolador, a doença não vai nos atingir com raiva, com revolta, não, porque a gente vai ter a plena consciência que aquela dor, aquela doença, aquela enfermidade, ela vai maltratar o corpo físico, que é perecível. Mas se eu tiver resignação, ela vai exaltar o meu espírito, que é imortal, certo? Porque eu sei que aquela dorzinha ali, ela vai me auxiliar bastante, se eu souber vencê-la com gratidão até. Como dizia o querido Francisco de Assis. Obrigado, irmãzinha dor. Você fere meu corpo, mas exalta o meu espírito. Ele sempre agradecia, né? E, vamos lá, vem a morte, a velhice, saber também envelhecer é importante, gente. Porque toda etapa da vida, Deus nos dá do nascimento até a morte, são etapas que a gente tem que cumprir. E se a gente chegar na velhice com um amadurecimento psicológico, melhor para nós, né? A morte, então, nem se fala, porque não vai ser aquele monstro terrível que essas religiões utópicas aí colocam pra gente. Não. A gente vai se entender que nós vamos simplesmente mudar de dimensão. Vamos sair da terceira e entrar na quarta dimensão e a vida continua, né? E aí vai. Então, vem aquela frase célebre que está na lápide do Allan Kardec lá, né, em Lyon: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que lei? Adivinha? A lei de Deus, certo? Aqueles que servem empolgados pelo ideal do bem vão queimando etapas, porque aí a gente vai ter um avanço quântico na escadinha de Jacó. A gente não vai ter o avanço homeopático, porque nós já estamos lá com bastante, né, conhecimento de causa, que nós não estamos aqui por acaso, porque não existe, e que todos nós temos uma finalidade de aqui estar, porque Deus nos conhece como raio-x, e Ele sabe, jamais Ele vai dar uma prova que a gente não possa suportar, certo? A maior que encarregou foi o Cristo, porque Ele saberia, com certeza, com esmero, né, passar por tudo aquilo que Ele passou, e Ele sabia que Ele ia ter que passar. Então, por isso, todos os mecanismos evolutivos estão nessas máximas aí, tá? E aí, muitos atingem a santidade antes mesmo de serem sábios. Por quê? Porque respeitaram tudo isso aí. Passaram por essas etapas todinhas que a gente falou, sem revolta, com abnegação, com determinismo, acreditando que Jesus verdadeiramente é o nosso modelo e guia, que Ele verdadeiramente é o pastor desse imenso rebanho, né? E passa, minha irmã. Segunda proposição, porque ele deu 3. Ele vai estudando aqui. A segunda, com a prática do bem, facultado é o homem impedir o mal. Vocês concordam com isso? Ora, se os meus pensamentos estão sempre investidos em pensamentos bons, o mal não vai me atingir, porque ele não vai ter como chegar, né? E outra coisa, a terceira, vamos lá, rapidinho, porque senão não vai dar. A terceira é a que ele vai dizendo ali, porque a segunda é grande a beça, mas ele dá um exemplo aqui, muito bom, que eu vou tentar falar. Por exemplo, o exercício do bem
não só torna tolerável o mal que nos é atirado, como nos ajuda a extingui-lo, evitando que se alastre, como qual pequena chama que pode transformar-se num incêndio devastador. Se alguém me dirige palavras ásperas e deseducadas, a ofensa somente me atingirá plenamente com a sua carga de vibrações desajustantes e deletérias se eu passar recibo. Se eu entrar na mesma sintonia do agressor, né? Se eu entrar na mesma frequência de ondas longas inferiores, porque as ondas curtas é para a espiritualidade maior, ela vai embora, certo? Então, nós somos o que pensamos, temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Ou a gente revida, ou a gente silencia, não revida, sublima, não acrisola, porque senão vai ficar essa luta constante, né? E o mal adora, ele se instala até uma beleza, né? E aí vamos, isso significa que não obstante o bem que venhamos a praticar, há males também, olha aí, também tem o outro lado da moeda, que por sua natureza não podem ser afastados, porquanto são necessários à nossa economia espiritual. O que é isso aqui? Por mais que eu tente não revidar, por mais que eu tente amenizar, harmonizar, sublimar, parece que aquele mal persiste, sabe? Mas aquilo ali é uma prova para mim mesmo, é como se fosse uma expiação, porque lá atrás, fatalmente, eu usei mal a minha língua, por exemplo, fui maledicente, uma língua peçonhenta. Então, dessa forma, é uma maneira que eu vou ter uma economia espiritual se eu conseguir superar tudo isso, sabe? Com esse bem, neutralizando os males que chegam, tá? Pode passar, minha irmã. Fazer o bem faz bem. Sabemos que muitos espíritos planejam reencarnarem determinados males físicos que atuarão como estímulos a um comportamento contido em face de suas tendências inferiores. Então, olha só, às vezes nós pedimos mesmo para vir com determinadas dificuldades, para poder verdadeiramente estimular aquele desejo central que a gente usou e abusou lá atrás. Entendeu? Então, essa coisa tem que ser contida de alguma forma. E aí vem na nossa programação, não é? Para poder, de alguma maneira, minorizar essas tendências inferiores que eu ainda trago dentro de mim. A maledicência, por exemplo, seria uma, né? Vai ver que em outra vida eu adorava fofocar. Aí hoje, de repente, eu venho com uma dificuldade. Posso vir com um problema. De repente esse problema pode se agravar, pode até vir muda, alguma coisa. Eu peço para poder minimizar aquele mal, tá? Nenhum recurso é tão eficiente como a dor para superar as ilusões do mundo. Porque enquanto a conta bancária vai bem e tudo vai bem, a gente se afasta de Deus. Mas quando as dificuldades começam a surgir, a gente se aproxima mais de Deus. É sempre assim, né? Então, passando aí, meu irmão, vamos embora. Pode passar. Olha lá, a frase dele. É isso? É de onde que se recebe. Pode passar, meu irmão. Fatalidade e criminalidade é algo também que, ao escolher a existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? É a pergunta do Kardec. Eles vão responder que não. Agora, se a gente traz o esquecimento, a gente não lembra, né? Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né?
Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não, não necessariamente. Então, olha só, de repente, ele dá um exemplo aqui, nessa questão aí, que vocês já vão entender rapidinho. Por exemplo, ele fala assim, as grandes concentrações urbanas geram nos países subdesenvolvidos situações de penúria, de desemprego, não é? E para significativa parcela de uma população. Imagina que você nasceu numa favela, numa comunidade paupérrima, né? E ali você pode ser acometido de uma violência. Por quê? Porque ali está inserido pessoas de bem, mas também está inserido traficantes, né? Bandidos de toda a ordem, certo? Então, ele diz, a fatalidade e criminalidade depende. Você pode viver ali e ser uma pessoa honesta. Então, você tem duas opções que ele fala aqui. Ou você coloca na sua casa um monte de grades, um monte de cadeados, uma fortaleza para não ser invadida por nenhum ladrão. E ele diz aqui, o ladrão, quando quer invadir uma residência, você pode ter todo o aparato que ele vai invadir. Então, você não está livre por aí, né? Ou você pode escolher também de ter uma arma na sua casa e se de repente ela for invadida, você matar mesmo, para defender você e a sua vida. Já estou indo. Então, o que acontece? Você tem outra opção também, se reunir com a comunidade que você mora, pobre, mas honesta, pessoas que saem da madrugada para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, mas infelizmente elas estão rodeadas também dos maus, dos ladrões, dos assassinos, dos traficantes. A gente sabe disso que aqui no nosso país é o que mais tem também, infelizmente, nas comunidades. E eles ficam muito oprimidos, certo? Então, você se reúne nessa comunidade com todos aqueles que também passam pelo problema que você passa e começa a criar ensinos profissionalizantes, começa a dar o esporte, oferecer àqueles jovens e àquela primeira infância e também à puberdade condições para se tornar honestos, não é? Aí o que vai acontecer? Provavelmente você vai ser uma pessoa benquista e todos fazem a união e a força, porque passam pela mesma situação, mas ali está uns cidadãos ali que estão tentando fazer o bem para muitos. E naquele momento há um respeito também, né? E é esse exemplo que ele dá que eu achei muito bacana, tá? Então, tão importante quanto tudo isso, em favor, pode passar, né? Em favor de nosso amadurecimento espiritual, será irmos ao encontro dos miseráveis também de toda sorte. Por exemplo, visitar asilos, visitar penitenciárias, visitar população de rua, levar eles uma sopinha, levar um agasalho, uma noite de frio. São situações também que a gente não precisa ser tão miserável assim, não poder ajudar um pouquinho o outro que não tem nem o necessário. Isso seria uma forma também da gente se proteger contra qualquer mal. Por quê? Porque a gente faz o bem e a gente só vai receber o bem em troca, tá, gente? E aí termina, vem agora o slide. Pode passar tudo isso aí, porque não vai dar. Travou? Vai vir um slide, não é? Não entrou, não? Não. Olha, o que Jesus disse para nós? Que brilhe a vossa... Não, ele é depois, eu acho. Que brilhe a vossa luz. A gente precisa de paz, né, gente? Para poder ver bem, né? Não, vídeo é antes. Ah, então é antes. O vídeo é antes. Não sei se vai entrar. Volta um pouquinho. Vê se ele entra. Não está indo. Olha aí. Ele está demorando a voltar. É. Ele está meio jurássico, sabe? Aí tá velhinho. Como nós, né? A gente vai envelhecendo, tudo é mais lento. Tudo não é diferente, não. É uma máquina, né? Ah, que pena. Mas tudo bem. Se não der, fica aí então. Que brilhe a vossa luz. A gente precisa de paz. A gente tendo paz de consciência, a gente tem tudo, gente. Como diz a leitura de hoje, né?
os nossos filhos falam, né? Nós não vamos ser felizes, porque a gente está no caminho do bem, no caminho da luz. É antes desse. Aí, vamos ver se vai Vou entrar. tentar passar, entendeu? Acho que vai. Vai. Se gostou, clique e compartilhe. Tá bom? Mas é isso mesmo, né? A gente tendo paz, a gente tem tudo. A gente tendo saúde, a gente também tem tudo. Mas para que a gente tenha paz e que a gente tenha saúde, a gente tem que estar sempre aliado às correntes do amor, da caridade, como nos ensinou Jesus. E como diz o nosso querido codificador, fora do amor e da caridade, não há salvação. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Tentei correr um pouquinho, mas consegui falar das 4 questões que diz respeito à lei da liberdade. Tá, gente? Obrigada. Deixa eu passar aqui.